agora voltou para um dos 10, 11 aqui, só no calendário. Vai abrir o calendário, deixa eu lá, celular. Mas são 2 encontros mensais, tá? Eu estava pensando em fazer uma Por aqui, convocação de um Thiago. encontro só. Eu só fechei a câmera aqui, que eu estou digitando, mas eu estou aqui te ouvindo, tá bom? Ah, tá, sem problema. Então, ó, nesse mês a gente vai ter esse encontro agora dia 14 e encontro dia 28. E aí vai se seguindo, né? Então, tem semana que é um encontro comigo, na outra semana é o vídeo do pessoal do IFAR. Não precisa assistir ao vivo nem nada, na verdade eu nem posto o vídeo, né? Ao vivo, geralmente eu pego o vídeo depois, faço um resuminho dos pontos mais importantes e tudo mais, né? Para destacar. Os primeiros encontros eram muito longos, assim, né? Então a gente decidiu fazer uma espécie de um boletinzinho para poder destacar quais são os pontos principais. E aí é um desafio que a gente tem agora, que é operacionalizar nesse segundo semestre a criação, né, então, a realização da pesquisa participativa, para depois desembocar numa proposta de abordagem de currículo, vamos dizer assim, para sair da adaptação forçada que a gente tem do currículo do ensino médio, que, assim, raramente conversa até com os próprios alunos do ensino médio, muito menos com os estudantes da EJA. Boa tarde, Fabiana, tudo bom? Boa tarde, desculpa, Boa entrei tarde. agora. Espero que as férias tenham sido boas aí, né? Ah, foram, Foram deu para 15 descansar bem. dias, mas foi rapidinho. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Então, vou fazer uma retomada do que a gente já falou bem rapidinho nesse primeiro semestre aí, formativo, e a proposta que a gente tem para executar agora de pesquisa participativa no segundo semestre, tá? Então, esse é o nome do nosso pacto, tá? Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, como a gente fala, Pacto EJA, tá? Eu sou formador regional, estou trabalhando com vocês. Tem o articulador, que é o professor Marcelo, e a dirigente Valdete. Por favor, Rodrigo, fica à vontade. Esses slides que você está passando aí agora, você vai enviar para nós? Sim, sempre eu envio, tá? Depois do que a gente terminar, eu sempre envio, pode ficar tranquilo. Eu vou enviar também os mais antigos e postar o link da pasta também todas as temáticas que a gente já trabalhou, que a gente já viu, né? Tá, ok. Obrigado, hein? Imagina. Eu coloquei um videozinho aqui, vê se sai o som para vocês. Se não sair, me dá um toque, por favor. Beleza. Gostaria que a gente tivesse propagandas na mesma intensidade aqui no estado de São Paulo. Realmente a gente não tem material publicitário, mas eu achei interessante. Sempre olho o que o pessoal está fazendo em outros estados, né? Como tem esse apelo público, né? Veiculado isso em TV, veiculado isso na internet e tal. E acabei me deparando ali. E ele resume bastante assim qual é a principal motivação desses estudantes acabarem, essas pessoas, na verdade, né? Acabarem voltando a estudar, né? Geralmente é uma questão de uma realocação profissional melhor, dar uma continuidade nos estudos posteriormente, fazer um curso técnico, fazer um curso superior, né? E dentro da EJA, né, a gente não faz muito, a ideia não é ficar fazendo juízo de valor porque que esse estudante parou de estudar, né? Pode ser que o cara realmente precisava trabalhar, pode ser que ele parou porque ele não é na escola mesmo, né?
se desviou do caminho da educação ou encontrou diversas barreiras, mas a ideia na EJA não é ficar fazendo esse juízo de valor, mas sim acolher esse estudante e tentar proporcionar para ele, né, esse contato de uma maneira que seja com qualidade, né, diferente da ideia que a gente tinha antigamente do supletivo aí, que era quase uma ideia de caridade ali para com as pessoas. Infelizmente no Brasil a gente ainda tem muitos analfabetos, né? Hoje aqui na nossa região a gente recebe mais alunos do ensino médio, tirando uma escola que tem duas, na verdade, tem fundamental e tem também o prisional dentro do CDP, né? Nosso objetivo então é fazer essa retomada rapidinho aí sobre o pacto, né? E voltar a falar das pesquisas participativas pedagógicas. Esse é o nosso 10º encontro oficial, né? Foram 9 aí dentro do primeiro semestre, né? E como problematização, a gente tem essas duas questões, né? Quais os principais pontos desenvolvidos pelas ações do Pacto durante o primeiro semestre e como que a gente vai iniciar a aplicação das pesquisas pedagógicas no âmbito escolar, que é a grande proposta que o Ministério da Educação, através da Secretaria, a nossa CADI, traz para a gente, né? Então, lembrar que o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, Qualificação e Educação de Jovens e Adultos, ele é uma política pública, né, construída de forma colaborativa, principalmente através dos fóruns, né, a gente tem os fóruns de êxito, que já funcionam há muitos, muitos anos, o Ministério da Educação, né, e ele acontece tanto para nós que somos do Estado, através da Concede, como também com o pessoal da Undime, que está ligado aos municípios, né? É uma colaboração intersetorial que acaba acontecendo aí. Qual que é a finalidade do pacto, né? O que ele pretende alcançar depois dos 4 anos? Espero que a gente consiga chegar no 4º ano, né? Não tem mudanças políticas até lá, né? Mas é trabalhar para superar o analfabetismo, principalmente nas primeiras etapas, coisa que a gente não tem, elevar a escolaridade da população como um todo e ampliar a oferta de matrícula de educação de jovens e adultos nos sistemas públicos de ensino, até e no prisional também, né, que é o pessoal que é privado de liberdade, e também aumentar essa oferta de EJA integrada à educação profissional. Isso é do ponto de vista do governo federal. A gente tem governos estaduais que vão para outro lado, muito indo para um híbrido, um EAD ou algo do tipo, né? Mas como São Paulo ele assinou o pacto, eu creio que ele precise seguir essas regras. Quando o São Paulo assinou o pacto no ano passado, por estar executando as ações do pacto, o Estado de São Paulo ele recebe um incentivo fiscal, que é uma renúncia, na verdade, de uma porcentagem de recolhimento de imposto, que ele deveria repassar para a União, para o governo federal. Então, ele precisa cumprir todas as etapas, né? A gente fez um fórum em julho, que foi bem interessante para discutir, né, entre as diretorias, as ações e tudo mais. Eu fiquei bastante motivado, assim, porque deu para tirar algumas ideias interessantes de algumas que o pessoal vem fazendo em outras diretorias. Mas é isso, né? Dentro do fórum foi reforçado justamente essa função de que a gente precisa valorizar isso, né? Por favor, Fabiano. Esse, esse valor que você está dizendo, esse que eu vi aqui agora, que está passando aqui, ele vai vir direto para a escola? Não, não. Ele é assim, para os estados e para a prefeitura poder participar, a União ela faz uma renúncia fiscal, ou seja, uma parte do imposto que seria repassado para a União fica com a prefeitura ou fica com o Estado, né? Um incentivo para fazer parte. Eles fizeram isso com o Alfabetiza, que acontece com a qualificação para os professores aí que trabalham com alfabetização. Aí aqui na nossa região a gente só tem como município, né? É a Rita, a PEC Rita que cuida. E tem também o Pacto para Recomposição de Aprendizagens, que São Paulo entrou agora em março, mas por enquanto a gente não teve nenhuma ação efetiva ainda, né? Que a conversa dos fóruns do EJA fez, que para a gente foi muito importante, foi equiparar o aluno do EJA com o aluno regular. Porque na hora do repasse do Fundeb, o aluno do EJA ele recebia menos, ele valia, né, menos, era 0,8 o coeficiente. E hoje ele é 1, é igual aos estudantes regulares, né, do fundamental e do médio. Então, a partir disso, o Fundeb já veio com um valor mais alto para o Estado, né? Tanto para São Paulo quanto para as cidades também. Tá?
Agora, como esse dinheiro chega com a gente ainda não viu ainda essa movimentação, mas é algo que a gente tem noção e que é para ser cobrado, né? Pelo menos tensionado em relação a isso. Então, em 4 anos, né, o que o Pacto tem como objetivo, né? Ó, ampliação das vagas de alfabetização em programas de alfabetização popular, atendimento dos estudantes de EJA no programa PED Meia, que é uma coisa que eu acho que está quase saindo. PED Meia, né, aquele projeto entre os alunos do ensino médio, né, para eles recebem um complemento de renda ali, um dinheirinho, se eles mantiverem a presença, né, e fazer a prova do SAEB também, tal. Programa de formação para professores e educadores populares, que é o que a gente está fazendo, e 3 mil escolas com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Aí eu vou ter um PDD específico do EJA, mas 3 mil escolas são pouco pensadas, se a gente parar para pensar em Brasil, né? Pode ser que algumas escolas aqui em São Paulo sejam agraciadas aí com o PDD EJA, mas não todas as escolas, porque se for pensar em todas as escolas que oferecem EJA hoje em São Paulo, está perto de 2 mil escolas. E aqui é 3 mil para o Brasil inteiro. Então, a princípio, algumas escolas, sim, o diretor vai receber essa verba direto do EJA e as outras vai ter que, precisam trabalhar com o repasse de verba que já vem da Secretaria de Educação, porque esse repasse aumentou marginalmente, porque agora eu considero esse aluno da EJA um aluno, né, por completo, né, sair do coeficiente 0,8 para 1,0. A gente começou, então, as nossas formações lá no início do ano, né? Esses foram alguns tópicos que a gente já trabalhou, né? A gente primeiro fez uma apresentação do que é o Círculo de Cultura, né? Então, diferente de uma formação clássica, vamos dizer assim, o Círculo de Cultura ele tem essa abertura. Se precisar falar, se quiser falar, é só clicar aqui para levantar a mãozinha, a gente fala. É claro que a gente está um pouco restrito por causa do tempo, é lógico, né? Mas a ideia de um círculo de cultura, né, se ele pudesse acontecer de forma presencial, é realmente sentar em círculo, é conversar, é ter uma relação bastante horizontal e não vertical. E é também uma proposta para se levar para os próprios professores, né? Se eu vou trabalhar com os estudantes da EJA, né, colocar o pessoal um atrás do outro ali, né, na carteira, como geralmente a gente faz, às vezes não se demonstra como a melhor metodologia para que eles consigam aprender, né? Então, mudar o espaço, né, a disposição das carteiras e dos próprios corpos das pessoas, para que tenha uma relação mais oriental, uma coisa mais dialogada, e menos impositiva, principalmente. A gente falou depois concepção do que é educação popular, né, que são os círculos de cultura, falamos do processo formativo ou da ausência desse processo formativo do educador da EJA. O pessoal que trabalha como educador popular geralmente tem alguma formação específica para isso, mas nas escolas estaduais, principalmente, nunca veio nada e nunca teve um documento orientador ou um material específico de formação para os professores da EJA, né? Essa é a primeira vez que a gente está tendo. A gente falou depois da questão da leitura crítica, cultura e expressão cultural, né, relativa aos estudantes, né? Que como professores, né, como quem teve acesso à educação formal, ao curso superior, muitas vezes acontecia na EJA, pode ser que ainda aconteça, espero que não, né? E esse professor olha o trabalho dele de uma maneira até com pena desse estudante, né? Ah, que tadinho, não foi estudar, ou é um cara que não teve oportunidade, tal, não, né? São pessoas em sua totalidade, geralmente tem muita experiência de vida, até os mais jovens, trabalham, já conhecem um pouco das dificuldades da vida adulta, de pagar contas e tudo mais, e eles estão dentro da escola buscando esse conhecimento científico, né, ter esse contato para poder se formar e para poder dar continuidade, ou na vida do trabalho, ou muitas pessoas, principalmente que são mais velhos, né, têm esse sonho de conseguir se formar, de ter um diploma, né. Então, quando a gente falou dessa leitura crítica, né, realmente fazer uma leitura crítica da realidade que a gente tem dentro das escolas, de quem são esses estudantes, e pensar também na relação que a gente tem de docente para discente, né. A gente falou depois dessa questão do contexto de políticas em relação ao EJA. Por muito tempo lá foi rural, depois foi supletivo. Aí agora que a gente chama de educação de jovens e adultos, alguns pesquisadores chamam de EJA aí, né? Educação de jovens e adultos e idosos, porque ainda aparece esse público,
né? A gente falou depois das histórias dos sujeitos na EJA e dessa questão de territórios, dos itinerários formativos, não do itinerário formativo lá do ensino médio, mas de possibilidades que esse cara pode ter para estudar, já que é um formato diferente, né? Eu tenho, na verdade, menos de 6 meses para que essa pessoa curse um ano, o que seria no regular do ensino médio. Então, eu tenho que fazer recortes específicos, eu tenho que escolher determinados conceitos que a gente considera que são negociáveis para poder apresentar para esses estudantes e tratar eles como sujeitos, né? Não tratar eles apenas como meras pessoas ou meros visitantes ou pessoas que precisam. Eu não gosto muito da palavra supletivo, que é isso, né? Ah, você não teve aqui essa formação, então eu vou te dar uma mãozinha, que é quase se fosse uma caridade. Na verdade, não, né? Direito à educação, ele é constitucional, ele é causa pétrea, independente do motivo que tenha feito essa pessoa se afastar da educação formal, ela tem todo o direito de voltar e o Estado tem, por obrigação, garantir esse direito, né? A gente falou sobre os direitos humanos, que, né, entra um pouco no que eu acabei de falar, né? A gente discutiu sobre essa questão das razões do analfabetismo, né, de como pensar na questão do acesso, como tentar melhorar essa escolaridade. Acontece muito na nossa região, né, o cara precisar do diploma e acabar pagando um supletivo qualquer coisa aí, que na verdade não é reconhecido pelo MEC, a pessoa perde tempo, perde dinheiro, se frustra muitas vezes, né? Fica muito mais longe, né, do objetivo principal. A gente falou dessa questão da ressignificação da EJA, né? Entrou muito essa questão das nomenclaturas, né? Do antigo Mobral, do antigo supletivo, para depois chegar na EJA. O décimo assunto foi interessante, né? Ingresso, permanência e estudo das mulheres, né? Então a gente fez um recorte aí de gênero bem interessante, porque diferente da maioria dos homens, né, as mulheres elas acabam tendo uma jornada tripla quando elas precisam estudar, cuidar da casa e ainda vir para as aulas do EJA, né? Então foi uma reflexão interessante que a gente acabou fazendo, principalmente das interdições que essas mulheres recebem, né? Tem mulher que só consegue voltar a estudar depois que larga do marido, porque o marido deixava de estudar e por aí vai, né? Infelizmente a gente pega umas continuidades aí nessa questão, uma questão de preconceito, né, da ação que a mulher tem dentro da sociedade. E aí, lá no finalzinho, a gente falou do EJA e totalidade do conhecimento, essa ideia de pensar uma organização de currículo que realmente seja emancipatória, algo que não seja só uma reprodução do currículo que a gente já tem para o ensino médio, né? E por último, foi falando das metodologias participativas, que vai ser o instrumento que a gente vai utilizar, a gente vai começar a utilizar agora no segundo semestre, para tentar montar, né, currículo, de fato, né, ou uma interação com o currículo que faça sentido para esses estudantes. Parece um negócio muito difícil, assim, mas não é. Então, acho legal quando vocês forem falar com os professores, né? Apresentar lá, olha, a gente vai fazer uma pesquisa participativa pedagógica. Meu Deus, o que é isso? Achei que só vinha da aula com o eixo e tudo mais. Olha, é um princípio de trabalho que foi criado pela pedagogia freiriana, né? O pessoal usa muito. Nossa, eu fugi o nome do livro agora. É a Pedagogia do Oprimido. Saiu do Pedagogia do Oprimido, né? Carlos Brandão também, que é um cara que escreveu muito sobre Paulo Freire, né? Como referência na área, foi uma das primeiras pessoas a pensar e criar essa metodologia. O pessoal geralmente fala assim, Paulo Freire não tem metodologia, Paulo Freire às vezes é teoria, e é justamente o contrário, né? Ele fala muito da praxis pedagógica, da prática pedagógica, né? No momento, as ideias e a conversa, ela precisa ser esgotada para eu realmente chegar na prática, né? Pensar que ele desenvolveu essas ações na década de 60, 70, depois foi exilado, depois voltou para o Brasil, foi secretário de Educação aqui no estado de, no, perdão, na cidade de São Paulo, né, na época que Erundina era prefeita lá em 1938, ele ficou há 2 anos na frente da pasta, ele foi responsável pela criação dos ATPCs que a gente tem hoje, né, que é a formação no horário de trabalho, claro que com um viés bem mais crítico, bem mais dialogado com a realidade da escola, dos alunos e dos professores, né? Não tão instrumental como muitas vezes acaba se apresentando esse ATPC, né? Esse momento formativo, né? E principalmente criou essa prática, né? Que a gente chama de pesquisa participativa pedagógica, que é uma maneira de, primeiro, ouvir os estudantes, saber quais são as percepções gerais que eles têm sobre determinados temas,
criar, né, ou classificar esses temas que a gente vai chamar de temas geradores e fazer esse caminho de eu buscar lá no meu currículo, lá no meu conhecimento científico que eu tenho para apresentar para esse aluno através do tema. Então, os temas, geralmente, né, das pessoas que eu vi, eles sempre acabam caindo em grandes áreas como trabalho, saúde, cidadania, né? Então, eu tenho uma correlação entre o conhecimento científico, eu preciso trabalhar com esse estudante, dos conceitos, daquilo que é realmente negociável para ele, mas que isso converse de uma certa maneira com a realidade do estudante. Eu acho que assim, deveria ser uma prática geral para todos os segmentos da educação, não só o EJA, né? A maior reclamação dos estudantes é que e a educação vem sendo atacada muito ultimamente, né? Justamente por às vezes estar muito desconectada com a realidade do estudante. Não que a gente tenha que fazer aula show, se curvar à vontade do estudante, nem nada do tipo, mas que eu preciso conversar com essa pessoa de alguma maneira. Não posso simplesmente só impor, né, conteúdos, currículos e temas, porque todo currículo que eu tenho, ele faz uma escolha, né? Eu faço um recorte daquilo que eu vou apresentar e aquilo que eu não apresento, eu descarto e é como se não fosse importante ou necessário estar ali, né? Então, eu peguei esse trechinho aqui de uma apresentação que a gente já tinha utilizado, né? O contexto e desafios do EJA, né? EJA a gente enxerga como um direito para a classe trabalhadora. Tanto é que a elite não tem filho que não acabou a educação, né? Tem esse discurso de não estudar, não fazer faculdade, faculdade para quê, estudar para quê, que está muito forte na internet, nas redes aí, e a molecada consome muito isso, né? Mas quando a gente vai ver, né, as classes, as elites que a gente tem no nosso país, todas estudam, né? Eu lembro de um moleque falando assim, o Mark Zuckerberg não terminou a faculdade, criou o Facebook. Ele criou o Facebook quando ele estava em Harvard. Passa em Harvard primeiro, aí depois você vai lá criar seus produtos ou qualquer outra coisa que seja, né? O ensino superior ainda é, creio eu, né, como educador, é uma das principais ferramentas aí de igualdade social que a gente tem, pelo menos de uma tentativa, né? A gente tem uma precarização do trabalho muito grande, acho que se acentuou muito depois da pandemia, né? A gente tem políticas neoliberais aí que tiram os direitos dos trabalhadores, a gente teve reforma da Previdência e por aí vai, né? Não tinha, né, política de formação docente específico para EJA, e o currículo que se apresenta para a gente muitas vezes foi fragmentado. Professor, pega o currículo do ensino médio e adapta aí e dá sua aula e está tudo certo. Sem ter também uma checagem de qualidade, sem ter um documento orientador, sem saber se esse currículo ou essa maneira está realmente funcionando ou não, né? Diferente, por exemplo, do ensino médio e do fundamental, onde eu tenho o SAEB, onde eu tenho o SARESP, onde eu tenho uma certa cobrança por índices, por melhor e por aí vai, né? Então, a educação popular, ela é uma corrente político-pedagógica, não dá para tirar a questão política, porque eu estou falando de política e não de politicagem, vamos dizer assim, né? É de se colocar ao mundo, de se enxergar, né? Não só uma função, mas um sentido para a prática que a gente trabalha com os estudantes e que a gente disputa com projetos ou visões de escola, né? Muitas vezes. Então, se eu não quero oferecer, se eu não tenho uma formação para educadores de jovens e adultos, se eu não tenho currículo para jovens e adultos, o que eu estou querendo falar para esses jovens e adultos? Que eles são importantes? Que eles são cidadãos de direito da sociedade? Não, né? Quero invisibilizar essas pessoas ou até não garantir o acesso, né? Que elas devem ter segundo a própria Constituição, né? Então, vindo dessa base dessa pedagogia freiriana, né? Que a gente tenha. Então, a ideia é criar um método educativo que é baseado no diálogo. Preciso conversar com essas pessoas, elas também precisam conversar comigo. É superar a ideia de que eu vou simplesmente dar aula, falar e o aluno só vai falar amém e ok, né? Isso para qualquer segmento da educação, mas principalmente para isso, né? E principalmente que a gente problematize, que eu não simplesmente vá lá e reproduza o conhecimento e fale, ó, é assim porque eu estou falando, né? Que eu não use a autoridade que eu tenho como professor para simplesmente fazer as afirmações. Por isso que vem a ideia do círculo de cultura, de mudar realmente a disposição da sala de aula, ou pelo menos, né, principalmente a relação que eu vou ter com esse estudante, né? Se eu realmente quero ter um diálogo, se eu quero problematizar, se eu quero fazer com que essa pessoa pense, né, de uma maneira um pouco mais crítica,
e não que ela só absorva informações, eu preciso dialogar com ela, eu preciso conversar com ela e preciso incluir essa pessoa dentro desse processo formativo. Então, quais são as funções básicas da educação de jovens e adultos? A primeira é reparatória, porque ela está trabalhando com desigualdades históricas e sociais. Tem uma certa faixa da população que não tem acesso à educação, ou que perde esse acesso. A segunda ela é equalizadora, porque a ideia é proporcionar igualdade de oportunidades para todos, apesar das dificuldades, né? E por último, ela é qualificadora, promove a educação ao longo da vida dessa pessoa e inclusão, principalmente, né? Legal que tem muitos relatos de pessoas que voltaram a estudar e além da questão de talvez conseguir um trabalho melhor, ou conseguir mudar de cargo dentro do trabalho, mas principalmente adquirir dignidade, né? De ter noção de quais são os seus direitos mínimos, de conseguir se virar, de conseguir ler um contrato e entender o que está sendo pedido, de não ser enganado ali na hora de fazer um empréstimo no banco e jogar em uma taxa de juros abusiva e coisas do tipo, né? Adquirir conhecimentos que realmente vão fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Então, tem aqui a estrutura da educação básica de jovens, da educação de jovens e adultos que nos é apresentada hoje, né? Então, objetivo conceitual, promover igualdade e inclusão social. Formação de professores, né? Trazer uma prática reflexiva e metodologias específicas para trabalhar com esse grupo de jovens e adultos e idosos. Metodologia pedagógica, né? Adaptar para os estudantes da EJA. Uma estrutura operacional que é a duração e estrutura dos cursos, que é uma coisa muito debatida, né? Como eu disse, aqui em São Paulo, a gente vai ter um laboratório, vamos dizer assim, né? De uma EJA muito mais flexível, né? Onde o estudante vai uma vez por mês só, coisa que é bem complexa se eu for pensar em todas os tipos, né, as características das pessoas que vão, né, então uma pessoa mais idosa não vai ter essa facilidade de estar todo dia utilizando o computador e por aí vai, enquanto os jovens geralmente têm, né. Você perde o vínculo com a escola também e aí fica difícil desenvolver um currículo para essa pessoa se ela aparece uma vez ou outra, né. Tá em discussão, é uma área de debate, tensionamento aqui dentro da própria secretaria, né. E a gente tem a base legal, né, que são as idades mínimas aí que os estudantes precisam ter para poder fazer. Tá escrito exame supletivo, mas está errado o termo ali. Então, exames qualificatórios, né? Então, aí já para o ensino fundamental é com 15 anos e para o ensino médio é a partir de 12. Aqui é uma esquematização do que essa pesquisa pedagógica ela traz para a gente, né? Pode parecer um negócio muito meio maluco assim, mas são 3 pontos, né? Eu tenho aqui, deixa eu só mudar. Quando eu fiz a pesquisa pedagógica, a ideia é que eu tenha temas geradores, ou seja, que a partir do diálogo com esses estudantes eu consigo delimitar ali certos temas que são centrais para poder fazer a ponte com o conhecimento científico que eu, né, professor especialista, vou trabalhar. Então, eles têm que estar baseados na realidade dos alunos, eles vão propor uma investigação e reflexão crítica, eles têm que estar relacionados à vivência e contexto social do aluno. Então, não sou eu, professor, que chego lá e indico, né? Preciso conversar com esses estudantes para poder ter os temas geradores. Aí eu tenho as redes, né? Essas redes são as redes educativas, ou de ensino, ou de apoio que eu tenho para os estudantes. No nosso caso aqui, a gente fica muito fechado dentro das nossas próprias escolas, né? Quando é no município, eles têm um pouco mais de flexibilidade, né? Mas, então, como que eu formo essa rede aqui dentro, né, da minha escola, da minha sala de aula? Qual que é a proposta? É que diferentes disciplinas ou componentes se relacionem, ou seja, eu posso discutir, por exemplo, o tema de saúde lá com o pessoal de biologia, mas também eu posso discutir o tema de saúde em história também, né? Eu ter realmente uma conexão de verdade, né? A gente tem vários nomes, né? Uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade, né? Tem vários termos específicos para isso, né? É ter realmente uma conexão. Trabalhar com uma estrutura a partir desses sistemas geradores aqui que vão estar interconectados, né? Discutir, assim, olha, professor de matemática, caiu o tema que como tema gerador, trabalho. Aí o professor fala, não tem como trabalhar essa questão do trabalho. Tem sim. Vai trabalhar lá questão de primeiro grau, a questão de segundo grau, a contextualização precisa ser dentro do mundo do trabalho. Você não consegue pensar num exemplo
dentro do mundo do trabalho, é uma provocação muito grande para o professor. Eu passei por uma provocação parecida um tempo atrás, quando eu fiz uma especialização lá no FABC, porque assim, eu preciso, olha, qual que é a validade do conhecimento científico que eu acumulei como educador e da minha área? O que que a minha área traz de contribuição para esse estudante? Será que se eu, é muito comum a gente falar que tem matemática em tudo, mas quando chega a hora de aplicar essa matemática em tudo, os exemplos somem e fica só os exemplos, o x mais y e elevado ao quadrado, seja lá onde for, né? Então eu preciso sim ter uma flexibilidade e uma dinamicidade maior dentro do aprendizado, mas eu preciso montar e pensar e que essa aula seja muito intencional. Não que outras aulas não devam ser. Todos os segmentos têm que ter aulas bem intencionais, né? Mas aqui, principalmente para os nossos estudantes da EJA, é importante que faça essa conexão com a realidade, tá? A realidade pode ser uma realidade, às vezes, que ele não está vivendo ainda, mas é algo que ele consegue experienciar e consegue entender, né? Aí eu tenho a parte aqui dos princípios, né? É muito importante falar que, assim, nós, como servidores públicos, né, a gente trabalha com os princípios do funcionalismo público, né? Pessoalidade, legalidade, por aí vai. Mas também dentro das nossas próprias áreas, né? Quando a gente fala em ciência, a gente tem um compromisso muito grande com a verdade, né? Eu posso até não gostar de determinados temas, eu posso até achar algumas coisas extremamente polêmicas, mas eu tenho que trabalhar com uma base científica que esteja voltada para a verdade, para principalmente desmontar muitos e muitos discursos que acontecem por aí. Então, eu tenho uma base metodológica e filosófica para abordar esse currículo. Volta aqui a ideia de interdisciplinaridade, de autonomia, e eu também tenho uma orientação para a minha prática pedagógica que tem que ser, aí segundo as palavras do próprio Paulo Freire, tem que ser uma prática pedagógica libertadora, não uma que vai ficar reproduzindo as mesmas coisas de sempre, né? Ou as mesmas estruturas, principalmente. A ideia é romper com o ensino verticalizado, a ideia é romper com algo que não é dialogado, a ideia é que se abrace principalmente um princípio democrático, né? E por último, eu tenho aqui que são os complexos, né? Construção de conhecimento interdisciplinar, que os temas conversam entre si, aprofundamento em torno de eixos temáticos específicos, como eu falei, sobre o trabalho, sobre a saúde, integração de diversas áreas do conhecimento. A gente, claro, essa ideia de que eu tenho que trabalhar, hoje é componente, inclusive, não é mais disciplina, né? Eu tenho que trabalhar ele de formas separadas, é uma ideia que surgiu lá no século XIX, na Europa especificamente, né? E visava principalmente a operacionalização de um funcionário que ia para a indústria, numa revolução, uma segunda, basicamente indo para a segunda revolução industrial, né? Então ela não atende mais o mundo que a gente tem hoje, né? Não, eu não necessito apenas de trabalhadores. A escola não é só para formar trabalhadores, né? Senão qualquer curso do Senai aí substituiria muito bem a escola, né? E principalmente quando a gente passou pela pandemia, a gente conseguiu entender muito bem que a gente pode ter vídeo no YouTube, pode ter plataforma, pode ter um monte de coisa. O contato humano ele ainda é muito importante, esse diálogo é muito importante para que a aprendizagem ela realmente aconteça de fato. Então é daí que a gente pensa, né, em como fazer essa abordagem. Nossa, meu tempo está acabando, eu preciso dar uma corrida aqui. Mas então a ideia é realizar a pesquisa participativa, é fazer questionamentos, ou vou apresentar aqui também a proposta que foi feita, que é utilizar fotografias dos estudantes, fotografias que eles tiraram, fotografias que eles já têm, através desse material recolhido, ou das perguntas da pesquisa, ou das fotografias, que é um exemplo, né? Fazer um trabalho de classificação desses dados para poder chegar nos temas geradores e para que eu possa fazer essa integração depois com o que a gente vai chamar de um desenho curricular aqui, né? Faça mais sentido para eles. Aqui são, eu já tinha utilizado esses exemplos, mas eu achei legal retomar, por exemplo, né? Então, é um questionamento, né? Quais são os principais desafios de aprendizagem que o EJA trouxe para a sua vida, né? Uma pergunta para os estudantes. E aí o professor vai lá e registra as falas no mural ou numa folha e tudo mais, né? E aqui estão alguns exemplos, né? Ó, essa escola é diferente da escola de antes, vou trabalhar feliz porque logo vou terminar meus estudos.
Aí outro aluno fala, trabalho e estudo tem sido difícil, mas não quero desistir. Aí outro aluno vai lá e fala, ó, a escola me ajuda a recuperar o tempo perdido, mas ainda sinto dificuldades em algumas matérias, né? Outro diz, né, aqui aprendi que sou capaz de continuar estudando e só ir com a faculdade. Ou voltar a estudar depois de adulto me ensinou que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para estudar. E aí, dessas falas aqui, analisando elas, eu crio um tema gerador, né, ó. Educação e trabalho, desafios e conquistas na EJA, porque as falas ficaram justamente nisso, nessa questão do trabalho, de voltar a trabalhar, de que trabalhar ainda é difícil, mas eu quero trabalhar, e também os desafios que eu tenho relativos a manter isso. Então, é basicamente um tema gerador voltado para a educação e outro para trabalho. Olhando alguns exemplos, aí eu parei um dia nas férias para olhar de alguns estados que já fazem, a própria Prefeitura de São Paulo, os eixos, eles geralmente caem, são muito parecidos. Sempre cai sobre trabalho, sempre cai sobre educação, sempre cai sobre saúde, temas sobre saúde, sempre cai temas relacionados a direitos ou à cidadania, né? São 4 temas assim que sempre vão aparecer e que de uma maneira ou de outra são até, vou dizer relativamente fácil, mas assim, a gente consegue fazer ligação com os componentes, com as disciplinas que a gente tem, né? Geralmente o pessoal pensa só em história, né? Não, dá para fazer essa ligação com todos os componentes. Eu contextualizar um conceito que eu vou apresentar para o meu estudante, eu contextualizar uma atividade que eu vou dar para esse estudante. Hoje de manhã eu estava na escola aqui no Napoleão Maia e tinha um colega de matemática lá da equipe da COPED, né, que trabalha com material, e aí ele estava falando para mim que teve um exercício que passou para o material do pessoal do Fundamental que falava assim, né, numa barraquinha de lanches constroem-se 100 cachorros-quentes por hora numa esteira. Aí ele falou assim, putz, ele falou que ele se arrependeu de não ter conseguido mudar o exemplo, porque o exemplo era muito estapafúrdio, né? A gente que é professor, a gente fica pensando, né, bom, mas a primeira coisa que o meu estudante ia fazer é falar, nossa, que lugar que é esse que faz 100 cachorro-quente por hora na esteira? Vou lá querer comer o cachorro-quente, tal, tal, tal. Ele desvia toda a atenção dele para um detalhe aí que não tem nada a ver com o conceito que está sendo pedido da questão e tudo mais, e acaba perdendo tempo, né? Vira um negócio muito anedótico, né? A ideia não, a ideia é que eu construa atividades ou situações de aprendizagem ou avaliações, né, até mais formais, e que eu utilize o tema gerador para poder contextualizar o que eu estou fazendo no meu trabalho docente. Então, sair do simples movimento de apenas fazer recortes do currículo, onde há uma ação arbitrária, né? Eu, professor, estou fazendo um recorte, né? Eu estou decidindo o que eu acho que é mais importante para esse estudante aqui nesse segmento aqui, e fazer esse diálogo com esse estudante, fazer essa conexão com a realidade que esse estudante tem, né? Aqui tem um exemplinho de construção de rede temática e de questões geradoras, né? Como que eles chegaram aqui, o tema Educação e Trabalho dos Filhos do EJA, como que eu consigo trabalhar esse tema aqui, tendo a ideia de totalidade do conhecimento, né? Partindo da ideia de que, assim, olha, o conhecimento, ele é uma coisa só. A gente trabalha aqui na escola com as nossas matérias, componentes, disciplinas, mas o estudante, ele não sai na rua e fala assim, vou usar meu conhecimento matemático, vou usar meu conhecimento histórico, vou usar meu conhecimento da língua portuguesa. As coisas, elas estão integradas no mundo, né? E integrar os componentes é importante. Não quer dizer que tudo tem que ser integrado 100% do tempo, mas você tem que buscar essa integração, sim. E que ela faz muito mais sentido para o nosso aluno, que é da educação de jovens e adultos. Então, tem aqui, ó, um exemplinho de rede temática para educação e trabalho, ó. É como se eu estivesse especificando agora esse tema gerador, né? Então, pô, o tema gerador é educação, trabalho, desafios e conquistas na EJA. Então, pô, o primeiro ponto aqui, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de emprego, né? Segundo ponto, né? EJA acolhedora, que foi uma das coisas que apareceram nas falas ali. O terceiro ponto, sonhos e futuro. Então, eu faço alguns questionamentos, até de como, ó, o EJA acolhedora achei mais legal, assim, ó, métodos alternativos para aprender e o que a escola pode melhorar, por exemplo, né? Então, há um diálogo em torno do tema, faz esse registro dessa problematização, dessa sistematização, para eu poder chegar nesse tema gerador fechadinho aqui, né? Então, a pesquisa participativa, né, ó, pesquisas participativas ou pesquisas participativas pedagógicas, né,
elas funcionam dessa maneira. Então, eu faço uma investigação com os meus estudantes, onde eles vão falar, onde eu vou colher ali as falas deles. Eu faço uma análise dessas falas depois desses dados para poder chegar nos temas geradores e depois para conseguir, assim que eu tiver esses temas geradores bem específicos, eu conseguir fazer as adequações ali com o meu currículo, com o meu componente. Aí você pode falar assim, Thiago, mas você falou que sempre cai trabalho, sempre cai saúde, educação, cidadania. A gente não poderia pular essa parte de fazer logo, direto, trabalhar com esses temas da matéria? Pô, poderia, com certeza. Mas como que a gente conseguiria fazer isso de uma maneira mais efetiva se eu não sei exatamente como que isso se manifestou em relação aos estudantes? Dá uma vontade de generalizar as coisas assim para ganhar tempo, e vamos pular isso daqui, né? Foi uma discussão que a gente teve com a professora aqui, a Terezinha, né? Falei assim, não, dá para fazer, mas aí você sai da proposta freiriana, você sai da proposta de pesquisa participativa. Você vai falar sobre educação, você impõe que você vai falar sobre trabalho. Agora, se eu fiz a escuta primeiro, se eu fiz a análise de dados e agora eu estou retornando para o meu estudante com algo concreto, a chance dele engajar, na verdade, os exemplos que elas passaram para a gente assim é muito grande, assim, é difícil achar uma turma que não se engaje, que não participe. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque a gente está acabando um pouco o nosso tempo, mas como organizar a nossa pesquisa, né? É geralmente por eixos, né? O que, por quê, para quem, como, quando, né? Pensar em questões para conseguir puxar essas perguntas aqui. E aí eu tenho os instrumentos aqui dessa pesquisa de realidade. Eu tenho duas propostas para passar para vocês. A gente vai continuar conversando no nosso próximo encontro daqui a 15 dias, porque a gente define e já começa a fazer a aplicação, né? Mas a primeira é entrevista, e eu tenho um modelo de entrevista aqui. E a segunda, que foi feita pelo pessoal lá do IFAR, né, do Instituto Farroupilha, é através das fotografias. O legal das fotografias é que elas já deram um material pronto assim, para a gente. Deixa eu só compartilhar aqui o material para vocês verem. Eu achei excelente, assim. Então, são duas propostas de trabalho, para a gente poder levar para os nossos professores. Eu vou compartilhar a tela inteira. Ficou. Compartilhar a tela inteira. Fechei. Então, o primeiro aqui é o questionário. Esse daqui é um questionário pronto já. Talvez a gente mudasse uma questão ou outra. Foi um questionário que foi desenvolvido com uma colega de outra diretoria. Na verdade, foram vários colegas, assim. É um questionário simples, né? O nome da escola, as turmas, tal, tal, tal. Tem de novo lá os eixos ali organizativos, né? O que, quando, quem, tal, tal, tal. Em cima desses eixos aqui é que o professor vai trabalhar. Então, tem aqui uma fala para o professor, né? Professor, a gente vai começar a conhecer um pouco mais a realidade dos alunos da EJA. Para isso, tem uma breve caracterização, quantos são, onde moram, qual que é a relação da escola, e a segunda parte é realmente fazer as entrevistas, né? Então, são entrevistas que podem ser individuais ou coletivas, eu acho muito mais legal fazer coletiva, né? E aqui eu já tenho algumas perguntinhas meio que de aquecimento, né? Então, para iniciar essa conversa, o que vem na mente de vocês quando a gente pensa sobre tal tema, né? Sobre saúde, sobre trabalho, sobre a escola, ou a dificuldade de ir para a escola. Ou alguém quer compartilhar alguma coisinha, alguma experiência, e aí, a partir dessas primeiras perguntas, vai se aprofundando, né? Quais são os principais desafios e oportunidades que vocês identificam em relação ao acesso à saúde na região, ou acesso à educação, ou à segurança, por exemplo? Como que vocês acham que esse tema impacta no dia a dia de vocês? E por aí vai. Então, aqui eu já tenho um modelo pronto de fazer essas perguntas, né? Aí vai para o terceiro passo, quais seriam possíveis soluções, né? Faz uma reflexão final, né? Então, através das perguntas aqui, né, dos questionamentos, eu vou colher uma série de dados. E o segundo passo, depois de realizado a entrevista, é fazer conectando os temas, né? Aquilo que foi falado até chegar no tema gerador. E aí eu tenho. Fazendo das escolas, não. Esse daqui. Estratégia com as fotografias. Esse daqui é o material que foi passado para a gente pelo pessoal lá do IFAR. Então, trabalhar com fotografia
elas já trabalharam várias vezes, então elas falaram assim, que é bem interessante, assim, é um pouco mais rico do que trabalhar com só com as questões, né? E aí elas passaram o material pronto. Então, elas já trazem alguns questionamentos, mas a princípio é assim, né? Pô, a gente vai trabalhar com fotografia. Vai ser fotografia que a gente vai pedir para eles tirarem, ou vai ser fotografia que a gente vai pedir para eles trazerem de casa, por exemplo, né? E aí essas fotografias podem ter essas perguntas aqui quando for analisar ela. Quem é você que tirou a fotografia? O que você faz? O que você quer? Como que é seu dia a dia? Como que é sua casa? Como que é seu bairro? Né? E aí, junto com essas fotografias em mãos, é fazer uma discussão com os estudantes, né? Que é o que vai, vamos dizer assim, é o que vai dar a base para poder chegar nos temas geradores, né? Então, o instrumento de pesquisa aqui, no caso, seria a fotografia, e aqui eu vou respondendo algumas questões importantes. Qual que é o espaço de pesquisa, né? Onde que essas fotografias são tiradas? Elas estão relacionadas ao trabalho, à casa, à família, por exemplo, objetos pessoais. A pessoa tem, sei lá, uma fotografia de outro estado, onde ela morava, por aí vai, né? E aí vai fazendo essas questões para conseguir chegar na definição do tema, do caminho da pesquisa, né? Aqui ele coloca mais questões, né? O que faço, o desejo, meu dia a dia, como que é minha casa, meu bairro, minha escola, né? Os objetos pessoais e tudo mais. Eu sou suspeito para falar de fotografia, eu só não gostei muito do tema, que eles fazem fotografia como um resgate, né? História a gente fala que a gente não resgata nada, a gente reconstrói, né? Mas o registro fotográfico ele é muito poderoso porque ele sempre dá aquele o autor coloca como uma dupla dimensão, né? Eu penso no passado, eu penso nas lembranças e eu evoco as representações que isso me traz. Então, para nós, né, acho que hoje é um pouco mais complexo com as fotografias digitais, mas sempre abrir um álbum de fotografia, escolher uma fotografia específica para levar para a escola, para poder compartilhar, já faz todo um movimento interno no meu estudante, onde ele fica aberto a justamente falar sobre os temas que mais incomodam ou que mais são caros para eles dentro dessa realidade, para a gente conseguir fazer as perguntas, colher os dados, né? E principalmente chegar lá nos temas geradores depois, né? E aqui eles dão algumas sugestões, né? Você vai pegar a câmera do celular, você já vai buscar algumas fotos existentes, e aí o que eu vou olhar nessa fotografia, né? O que eu vou pedir para que esse jovem ou adulto, idoso comente, né? Tem algumas perguntas básicas aqui, alguns pontos, né? De como contextualizar a fotografia. E dessas perguntas aqui é que vão sair esse insumo, esse material, para se pensar os temas geradores. Então, a princípio, né, o que a gente vai fazer agora deixa eu só parar de compartilhar. Apertei no botão errado. O que eu quero que vocês pensem para o nosso encontro daqui a 15 dias. A última live que teve também, eu vou passar depois o link para vocês, teve ontem, a professora Maria Terezinha, ela falou muito dessa pesquisa com fotografia, porque foi algo que ela já trabalhou, conseguiu trabalhar por algum tempo, então ela tinha bons exemplos para dar. O que vocês querem? Eu gostaria assim que a gente entrasse num consenso, tá? Nas escolas. Mas se uma quiser fazer entrevista outra fotografia, não tem problema. Mas é que vocês escolham, e aí seria legal levar para os professores de vocês o que seria mais interessante como ferramenta. Olha, a pesquisa, eu vou enviar o documento aqui que tem as perguntas e vou enviar esse da fotografia também, para a gente decidir daqui a 15 dias qual é o instrumento que a gente vai utilizar para poder começar a nossa pesquisa. E, por favor, não se desesperem, tá? A gente vai fazer tudo etapa por etapa, de uma maneira mais tranquila, porque eu estou conversando com vocês aqui agora, mas eu sei que vocês têm que fazer a interlocução com o professor na escola. E o professor também precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso, porque é ele que vai realizar essa atividade lá em sala de aula, não sou eu, Thiago, e não são vocês coordenadores. A gente forma eles para que eles possam fazer essa execução. Vai ter gente que vai ser resistente, porque está acostumado a fazer de um jeito X. Vai ter gente que vai achar bobeira, ouvir aluno, que não tem nada a ver. Mas aí é o papel importante de a gente reforçar, né, para eles que, na verdade, a gente só tem a ganhar. Ixi, o Windows aqui me dando um monte de aviso. Formatou o computador faz pouco tempo, né?
Eu vou reenviar também aquela carta pedagógica, a última, que eu tinha pedido para que vocês dessem uma lida, porque lá tem o exemplo do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, de como que eles fizeram todo o movimento e como que eles fizeram a pesquisa participativa, chegaram nos temas geradores e montaram um currículo de uma maneira bem estruturada, algo que a gente não vai fazer tão bem estruturado quanto eles, porque eles ficaram 1 ano e meio fazendo essa ação, né? Mas que dá um direcionamento interessante dos possíveis resultados que dá para se colher com essa atividade, né, que é trabalhar a pesquisa participativa. Tem 2 temas que eu não consegui trabalhar no primeiro semestre que eu quero voltar para trabalhar com vocês. Faltou a gente fazer uma discussão específica sobre preconceito e racismo. Acho que é importante. Então, lá no material estava muito pormenorizado, muito pequenininho assim. Eu acho legal a gente voltar e usar um encontro inteiro para poder falar sobre, discutir um pouco. E o segundo tema. Nossa, eu esqueci o segundo tema agora de cabeça. Eu marquei ali, mas eu não vou lembrar agora o segundo tema. Mas são 2 temas que, no material que estava lá no IFAR, ele passava muito rápido, assim, sabe? De uma maneira bem por cima. Eu acho legal aprofundar, dar a devida atenção, porque são questões que acontecem na escola. A gente teve, não sei se vocês viram, né? Caso da molecada dos punks que bateram num aluno, né, suspeito de racismo, né? Aconteceu numa escola em Santo André, é uma escola do estado, se eu não me engano, e era justamente numa turma de EJA, né? Um aluno, pela alegação que foi feita, né, o aluno estava sendo extremamente racista já havia algum tempo, e aí a molecada ficou brava de vez e foi lá e desembocou para violência, né? Então, isso só reforça que a gente não pode tratar desses temas de maneira leviana ou só quando chega novembro, vamos falar sobre a consciência negra porque estamos em novembro. Não. São temas que a gente precisa trabalhar de uma maneira ou de outra, que a gente precisa levar para os professores para que eles fiquem atentos a não só abordar o tema de maneira, vamos dizer assim, fechado ou dentro de uma data, de uma semana, de um mês específico, e que essas tensões elas fazem parte da nossa realidade, e principalmente quando a gente fala de racismo, a gente está falando de crime, né? Racismo, preconceito, a gente tem que fazer essa categorização também, tá certo? Então, eu sei que eu falei muito, tá, pessoal? Na próxima a gente conversa mais, troca mais ideia. É uma volta, um retorno aí, espero que um retorno muito bom. A gente tem um colega novo aí, que é o Rodrigo, que está aí, tem mais uma escola também que trocou de coordenador, não está presente agora, porque não podia estar, mas que vai estar junto com a gente. Rodrigo, fica tranquilo, tá? Pode parecer muita coisa assim de início, mas a gente vai trabalhar de uma maneira bem lúcida, dando um passo por vez, né? Sem. Deixa eu até parar de gravar aqui, que já deu tempo também, né?